Oi, gente, mais uma aulinha para vocês e hoje a temática vai ser um tema muito recorrente na nossa prática clínica, que é sobre acne. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa entender é exatamente o que é o microbioma cutâneo. Então, esse microbioma é um conjunto de pequenos seres que habitam na nossa pele e que vão regular quem entra e quem sai, como bactérias, fungos, vírus. E ele também regula o pH da nossa microflora. Então, ele é extremamente importante e a gente precisa manter o tempo inteiro ele regular, ou seja, ele é equilibrado. Porque a partir do momento que a gente tem um desequilíbrio, é quando a gente vai visualizar as afecções da nossa pele, ok? Outra coisa importante é que dentro dessa microbioma, né, que a gente tem na nossa pele, o cutâneo, existem 3 componentes, que é exatamente o propiniobactério, o Staphylococcus e o Colliniobacterium. Então, a gente encontra essas bactérias também aqui dentro da nossa pele. Só que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins, então isso precisa manter de forma equilibrada. E quem controla? O microbioma. Outro detalhe importante é que a acne, ela é uma doença que ela vai acometer o ducto pilosebáceo e não o ducto piloso. Então, ela acomete diretamente a glândula sebácea, tá? E a sua bactéria, né, como a gente conhece, o Propinobacterium acnes, ele passou por um processo de reclassificação do seu nome. Então, hoje vocês podem encontrar na literatura o nome científico já de forma mais personalizada, como Cutibacterium. Então, isso já é mais recorrente hoje e é importante a gente ficar atento para poder a gente se familiarizando com essa nova nomenclatura. Então, falando, né, desse microbioma cutâneo, para poder a gente equilibrar, é importante nós conhecermos a etiopatogenia, então o que pode ocasionar o paciente vir a desenvolver acne. Existem 4 fatores primordiais, que o primeiro deles é a hipersecreção sebácea, que é quando o paciente ele produz muito sebo e nós visualizamos um aumento de oleosidade na pele. Então, o objetivo quando o paciente chega com essa característica é que você e ele no home care, a gente precisa trabalhar com sebo normalizadores. Então, a gente precisa conter exatamente essa exacerbação, né, de sebo que essa glândula sebácea está produzindo. Esse seria o primeiro objetivo. E aí, hoje, existe um princípio ativo, que é padrão ouro, que é muito utilizado, que é chamado de P-refinil. Além dele controlar o microbioma cutâneo, ele consegue controlar também a quantidade de sebo que está produzindo na glândula sebácea. Então, esse seria um primeiro fator da etiopatogenia da acne. Um segundo fator seria exatamente a hiperqueratinização folicular. O que seria isso? Sua pele, aliás, sua pele não, suas células que estão lá na pele, né, que são chamados de queratinócitos, eles estão produzindo queratina demais. E aí você vai visualizar na pele do seu cliente, do seu paciente, uma pele mais grossa. Por quê? Porque está com excesso desse queratina. E aí, o tratamento agora já é focado para aumentar, né, para regularizar o que a gente chama de turnover, que é exatamente aumentar a renovação dessas células, desses queratinócitos. Então, a gente vai aumentar a atividade de renovação dos queratinócitos. Esse seria o principal objetivo quando o cliente ou paciente chega no consultório e a gente detecta exatamente aquela pele mais grossa, mais espessa e que normalmente está com acúmulo de queratina, que pode formar, consequentemente, os comedões. Então, quando a gente tem esses comedões, que já entrando em outro link, nós que fazemos limpeza de pele, né, no consultório, é importante frisar que a limpeza de pele, ela não é um tratamento. A finalidade da limpeza de pele nesse paciente que chega com essa hiperqueratinização, que está com a presença desses comedões, é fazer a retirada. Então, a gente não está tratando. Então, você pode até fazer a retirada, mas eu preciso da cosmetologia para que o paciente, no seu home care, ele possa fazer o uso
para tratar e, consequentemente, regular esse turnover e, por consequência, o microbioma, para evitar uma nova formação de comedão. Gente, não é que nunca mais vai se formar, mas a gente tenta retardar tratando a pele. E existem princípios ativos, consequentemente, que vão favorecer. Dentre eles é chamado o ativo Revinage, tá? Então esse ativo ele está sendo muito utilizado exatamente para acelerar o turnover e, por consequência, tratar de fato e diminuir, né, a quantidade dessa queratina que se forma, aumentar a renovação das células, que são os queratinócitos. Então a gente viu 2 fatores importantes e que cada fator ele vai ter uma terapêutica distinta. Um terceiro fator seria a presença da bactéria propriamente dita, que é o Propinobacterium acne. Então aí o profissional ele deve se deter para exatamente conter essa bactéria. Um dos tratamentos que vocês utilizam muito e realmente ele é maravilhoso é a aplicação de LED azul no consultório, fora a cosmetologia, né? Mas no home care seria importante também o paciente fazer uso e nós termos conhecimento da nutracêutica, onde o paciente ele deveria fazer uso de probióticos, de prebióticos, que é exatamente para regular essa microflora, para evitar exatamente com que esse paciente venha a desenvolver ainda mais essa bactéria, ou essa bactéria ela se alimenta praticamente da secreção do sebo, né? Da secreção da glândula sebácea, que é o sebo. Aí quanto mais a gente produz sebo, mais ela se torna ativa, mais ela cresce e se desenvolve, que é o que a gente não quer. Então existe na terapêutica, né, do que a gente se dispõe, vários procedimentos que a gente pode conter e aí consequentemente diminuir essa quantidade de bactéria que está ali na pele do paciente. Esse seria o terceiro ponto. Um quarto ponto é quando o paciente ele tem pápula, ou seja, são aqueles nódulos vermelhos que normalmente está dolorido e tem aquele aspecto hiperemiado, né, vermelho. Ele não tem a formação da bactéria, que é a pústula propriamente dita, fica só pápulas. Gente, quando você tem esse quarto fator, que é exatamente as pápulas, seu corpo está havendo liberação de mediadores inflamatórios. E, por consequência, pode estar associado também com o estafilococcus que a gente tem na pele. E aí, qual seria a terapêutica? É exatamente vocês trabalharem tanto no consultório quanto no home care produtos que têm ação anti-inflamatória. Então, tem muitos produtos no mercado que a gente já encontra, por exemplo, ativos que são anti-inflamatórios, como a aveia coloidal, como o alfa-bisabolol. Então, tem inúmeros princípios ativos que a gente pode fazer uso para minimizar esse processo inflamatório. E falando desses mediadores inflamatórios, é interessante que a maioria dos pacientes que apresentam apenas as pápulas, não desenvolve a pústula, tá muito característico em pacientes que é do tipo androide, que a gente fala que é um formato maçã, ou seja, acumula mais gordura na região de abdômen e na região de tronco, e tem influência direta ainda com enzima, que é chamada de 5-alfa-redutase. Só para vocês terem um conhecimento, tá? Então, de uma forma geral, eu falei 4 fatores específicos que podem ocasionar a acne, até porque ela tem diversos graus, que varia desde um comedão, a pápula e a pústula propriamente dita. Para cada fator desse é um terapêutico, é um tratamento diferente. Então, gente, não existe um paciente chegar com acne no consultório e a gente usar uma mesma linha de tratamento, ou a gente fazer o mesmo tratamento, ou mesmo a gente fazer uma limpeza de pele pensando que está tratando aquela acne, ou seja, aquele comedão, que seria acne grau 1. Não, você está apenas retirando, mas ele vai precisar fazer uso da cosmetologia para poder evitar que mais comedões surjam naquela pele. Então a gente tem que ter muita cautela, fazer protocolos de tratamento de forma individualizada, de acordo com a necessidade, com a queixa do paciente. Então a avaliação ela tem que ser muito minuciosa.
E falando desse tratamento de acne, hoje o que se preconiza é que durante o tratamento, cabine, que é uma vez por semana, e home care, que é o principal, o paciente ele não deveria fazer uso de protetor solar. Por que ele não deveria fazer uso? Porque ele não deveria se expor de forma direta aos raios ultravioletas, ou seja, ir à praia, ir à piscina, fazer atividades ao ar livre. Por quê? Porque tudo que a gente usa na pele, como por exemplo muita maquiagem ou muito protetor solar carregado, quando a gente vai retirar, a gente faz muitos movimentos de esfregaço ou usa produtos que é muito adstringente. E aí isso vai alterar esse microbioma. E aí a gente está tratando e esses produtos vão fazendo a retirada. Então, o ideal durante o tratamento, 7, 15 dias, 20 dias, dependendo do grau de acne, seria o paciente não fazer uso desse protetor, tá certo? Porque ele não vai, consequentemente, se expor diretamente ao sol. E caso faça uso, que seja um protetor mais em emulsão, um protetor mais fluido. Se também precisar usar uma maquiagem para um evento de forma bem esporádica, que esse protetor seja o mais leve possível, não seja muito pesado. Essas seriam realmente as recomendações que a gente precisa passar para o paciente. E lembrando, gente, a gente só consegue realizar o tratamento para obter os resultados devidos se o paciente tiver adesão e disciplina. Se ele não tem isso aqui, nós não fazemos milagre. Então a gente tem que conversar muito bem para entender, para poder explicar o que o paciente ele deve seguir e como deve fazer, certo? Tentei aqui de uma forma bem objetiva explanar, né, sobre a terapêutica da acne. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aulinha. Beijo e até logo!